Hoje eu quero falar sobre desapego. E o desapego é, eu acho, uma das coisas mais importantes e mais essenciais que você pode ter na sua vida e é a chave para muita mudança na sua relação com você mesma, na forma como você vai atrás das coisas, no que você vai conquistar de fato nessa vida, no peso que você carrega diariamente em relação a coisas. E eu não tô falando só de desapego em relação a pessoas, tô falando de desapego em relação a resultados, desapego em relação ao trabalho, desapego em relação a amizades, aos relacionamentos amorosos, a coisas de família, a expectativas que você cria para você mesmo, para os outros e para as coisas na sua vida. O desapego, ele é uma arma essencial se você é uma pessoa que quer se tornar uma versão de si mesma, que tem autoconfiança, uma versão de si mesma que tá em paz consigo mesma, que tá vivendo uma vida tranquila, que tá bem emocionalmente. Ser uma pessoa desapegada não é ser uma pessoa que não se importa com as coisas, não é uma pessoa que tem uma consciência do que se pode e do que não se pode controlar. É deixar ir do seu controle, da sua necessidade de saber e prever o que vai acontecer, de querer ter um certo domínio sobre as situações e sobre o tempo, que é uma coisa que é absolutamente impossível. E quando você entende que é impossível controlar certas coisas, como os outros, como o tempo, como o que vai acontecer, você se torna uma pessoa desapegada. E é isso que é o desapego, e é isso que é aprender a ser desapegado. É você aprender a deixar ir da sua necessidade de controle e do seu controle. Então vamos pro primeiro ponto. O primeiro ponto é o porquê que o desapego é tão importante. Primeiramente, o desapego é importante porque em tentar buscar esse controle, em tentar ser a pessoa que tá ciente, que tá manipulando de certa maneira, querendo ou não, mesmo que de forma inocente, sem uma má intenção por trás, mas sim manipulando a situação, você está dando controle para as outras pessoas e para as situações. Você deixa o seu emocional totalmente disponível para as ações das outras pessoas, para os resultados que são coisas que você não consegue prever. Então, por exemplo, se você tá falando, se a gente tá falando de uma pessoa específica, você dá o controle para aquela pessoa do seu emocional porque você tá esperando que ela te mande uma mensagem. Porque você tá esperando que ela aja de uma certa maneira em relação a você, porque você tá criando uma expectativa em cima daquela pessoa. Porque na sua necessidade de controlar o resultado daquilo e saber, essa pessoa quer, essa pessoa não quer, essa pessoa tá interessada, essa pessoa não tá interessada, essa pessoa vai. Toda essa necessidade que você tem de busca de controle, na verdade, é você passando o seu controle para aquela pessoa, porque tudo que ela faz impacta o seu emocional. Tudo que ela faz impacta a sua rotina. Eu não vou marcar de fazer tal coisa porque a pessoa falou que provavelmente a gente vai sair, então eu vou mudar a minha agenda em relação àquilo. Não. A não ser que você tenha um plano absolutamente confirmado, onde foi falado tal horário, a gente vai fazer tal coisa, não sei o quê, por que você tá aí se descabelando e sofrendo e chorando e gritando e se planejando toda com base numa coisa que não é certeira? Eu não tô falando que você nunca deve cumprir planos com ninguém ou que você não deve priorizar as pessoas nos seus planos. Muito pelo contrário. Se um plano concreto existe, um plano concreto existe. Mas se tudo isso tá vindo de uma expectativa de que algo ocorra, é aí que tá o problema, porque você não tá sendo uma pessoa desapegada, você tá se apegando à possibilidade de algo. E é aí que o desapego entra. É você se desapegar ao possível. Você pode reconhecer que ele é possível, mas você não tem que estar apegado a ele. O segundo motivo de você precisar aprender a aplicar o desapego é entender da onde vem o apego e por que você sente apego. Muitas vezes a gente associa o apego à paixão, ao amor, à dedicação. Eu sou apegada aos resultados do meu trabalho porque eu me importo com o meu trabalho. Eu sou apegada ao comportamento dessa pessoa e à constância dessa pessoa porque eu amo essa pessoa, porque eu sou apaixonada por essa pessoa. Eu sou apegada à constância e ao comportamento dos meus amigos porque eu amo os meus amigos. Mas isso não é verdade. Não é daí que o apego não vem do amor. O apego vem do medo da rejeição. O apego vem do medo da falha. O apego vem da necessidade de manter e controlar aquilo. Controle não é amor. Controle é só isso, é controle e vem de um lugar de ego. O seu ego é o seu pior inimigo nessas horas. É uma frase clichê, eu sei, mas é verdade. Que amar é deixar ir. E é exatamente isso. Agir além do ego é deixar ir.
Agir além do ego é permitir que as coisas sejam o que as coisas vão ser. Agir além do seu ego e agir por amor, por um lugar de pureza pessoal, de intenção verdadeira, é você deixar o seu ego de lado, é você colocar ele numa caixinha e deixar as coisas simplesmente acontecerem. É pegar toda a sua expectativa e toda a fantasia que você cria de alguma coisa, colocar ela de lado e aceitar uma coisa pelo que ela é. Ter um olhar até mesmo crítico sobre as situações, porque você não precisa validar o seu ego criando um cenário na sua cabeça para justificar o comportamento das pessoas ou o resultado das situações. Você consegue aceitar que às vezes as coisas não funcionam, às vezes uma pessoa não gosta de você, às vezes a pessoa não vai colocar o esforço que você quer, você simplesmente vai lá e vai ter que te tirar daquela situação, e nada disso diz respeito ao seu valor e à pessoa que você é. O seu ego pode ser sim quebrado, mas isso não tá quebrando a pessoa que você é, isso não tá quebrando a sua identidade, isso não tá quebrando todas as outras coisas que são você, além do seu ego. Você fica apegada àquilo, querendo provar o seu valor, querendo provar que você consegue um resultado melhor no trabalho, querendo provar que você consegue conquistar aquela mensagem, querendo provar que você vale a pena para aquele cara que não te dá atenção, provar para aquele grupo de amigas que você é digna de ser parte daquele grupo, porque o seu ego tem medo de ser quebrado. Mas a pessoa que você é, ela não é impactada por uma quebra de ego. A pessoa que você é de verdade, o seu eu de verdade, não é impactado de maneira nenhuma pela rejeição dos outros. Muito pelo contrário. Muitas vezes, quando a gente passa por rejeição, é quando a gente mais se reconecta com a pessoa que a gente é, com as nossas prioridades e os nossos valores. Então, o que você precisa fazer, o porquê do desapego ser importante, é porque ele te coloca cara a cara com o seu ego em comparação com quem você é. É a sua verdade contra a sua necessidade de controle. Aprender a ser uma pessoa desapegada é aprender a abrir mão do seu ego e não se manter em situações, não se manter em estado de cobrança e ciclos repetitivos de padrões, não se manter em ambientes onde você não tem que estar para tentar preservar um ego que você não precisa estar preservando para ser quem você é. O seu ego é a parte mais fútil de você mesmo, você deve, inclusive, abrir mão dele. Se o seu ego te impede de viver a sua verdade, é o momento de você deixar que ele se quebre. E o desapego te ensina isso, ele te ensina, e viver em desapego te ensina que tudo bem o seu ego quebrar, aquilo não diz nada sobre você. A necessidade de validação que você sente, ela vem dele, não de quem você é. Então então qualquer coisa assim que você tá vivendo, você tá mantendo, você tá repetindo a favor do seu ego é dispensável. Uma outra coisa que faz o desapego ser algo importante é que ele elimina a sua mentalidade de escassez. O que é a mentalidade de escassez? É aquela sensação de que se você perder alguma coisa que você tem hoje, se você perder algo, um relacionamento, um trabalho, uma posição, qualquer coisa que for um apartamento, um dinheiro que você tem, isso nunca vai voltar, ou você nunca vai conseguir algo tão bom quanto aquilo, ou melhor do que aquilo. Isso é a mentalidade de escassez. É olhar para o que você tem e pensar, esse recurso que eu tenho é escasso. Não tem muito disso, então eu preciso disso. E eu vou aceitar qualquer coisa para ter isso. E eu vou me submeter a qualquer coisa para ter isso. Para ter acesso a isso, para ter essa pessoa na minha vida. Para ter este relacionamento na minha vida. Para ter este trabalho na minha vida. Eu vou escutar qualquer coisa. Eu não posso dar minha opinião, eu não posso falar o que eu sinto. Eu não posso expor tal coisa ou tal coisa. Não, eu não posso fazer nada disso, porque se eu fizer, eu vou perder o que eu tenho. E eu não posso perder o que eu tenho porque não tem nada melhor. Ou não tem outra coisa pra mim. Isso é uma mentalidade de escassez. E o desapego te mostra justamente o contrário. Que se eu desapegar do que eu tenho agora, eu não vou ter aquilo e beleza. Vai vir outra coisa. Isso é uma parte essencial do desapego. É você se torna uma pessoa desapegada quando você entende que sempre vai ter mais alguma coisa. E você consegue se provar isso olhando para sua própria vida. Quantas vezes você não teve seu coração partido até hoje? Quantas pessoas você não achou que, nossa, esse cara era tudo? Quantas vezes você não teve na cama chorando, pensando assim, nossa, eu nunca vou superar. Você superou todas as vezes. Sempre teve outra pessoa. Ai, mas isso eu não achava assim. Você achou todas as vezes. Por que essa vez vai ser diferente? Por que você consegue pensar isso quando você pensa que você vai se dar mal na situação. Ai, por que dessa vez vai ser diferente? Pensa sobre isso do lado bom também. Se você até hoje já se apaixonou por novas pessoas, já se envolveu com novas pessoas, já quebrou a cara 1 milhão de vezes, o que te faz pensar que você não vai achar o próximo cara por quem você vai quebrar a sua cara? O que te faz pensar que essa é a última bolacha do pacote? Ah, eu já fui demitida antes, então eu tenho muito medo de ser demitida agora.
e não conseguiu outro emprego. Se você já foi demitida antes, você tá com medo de ser demitida agora, é porque você achou outro emprego depois de ser demitida. Então, por que você tá com tanto medo assim de ser demitida? Você já conseguiu um outro emprego antes. Ah, mas não foi fácil. Não foi, mas você conseguiu, você deu um jeito. Você tá aqui hoje, é porque você conseguiu consertar. Ah, mas se eu perder esse dinheiro, não vou ter dinheiro. Você deu um jeito antes, você vai dar um jeito de novo. Isso é o desapego. É o reconhecimento não de que as coisas não vão ser difíceis ou que você não vai ter desafios no meio do caminho. Não é você olhar pra vida de uma maneira doida, de que, ai, vai ficar tudo bem, eu não preciso de nada e nada vai me acontecer. Não, você não é inatingível, você é atingível, mas você também tem o reconhecimento de que você é capaz de levantar daquela situação. Isso tira a mentalidade de escassez. Porque você para de olhar pra vida como uma coisa estática. Ah, eu preciso disso, eu quero isso. Você pode querer, você pode sentir que você precisa daquilo, mas você não precisa de fato daquilo. Você vai ficar bem sempre, porque você já teve uma vida onde você não tinha aquela coisa. Você teve uma vida onde você não tinha aquele trabalho. Você teve uma vida onde você não tinha aqueles amigos. Você teve uma vida antes de você ter aquele relacionamento. E você vai ter uma vida depois. A próxima parte essencial do desapego e a parte final desse vídeo é o reconhecimento de que as coisas não sempre têm o mesmo propósito. Nem tudo que entra na sua vida entra pra ficar. O propósito de uma coisa na sua vida pode ser completamente diferente do que você inicialmente imaginou que seria. Você pode ter conhecido uma pessoa, ter se relacionado com ela e pensar assim, o propósito dessa pessoa é ser o grande amor da minha vida. Às vezes o propósito dessa pessoa é uma lição que você precisava. Isso não faz do tempo que você passou com aquela pessoa, e isso é muito importante, isso não faz o tempo que você passou com aquela pessoa um tempo jogado fora. Isso só faz aquele tempo ter um propósito diferente do que você inicialmente imaginou. Isso não faz com que o tempo que você se dedicou àquela carreira que você achou que ia ser a carreira pra você tenha sido jogado fora. Você não desperdiçou esse tempo naquela carreira. Você precisava muitas vezes daquela carreira para descobrir uma nova paixão, que é algo que você está se encontrando agora e que você vai agora a partir deste momento tomar como o grande propósito da sua vida. Esse é o negócio do desapego, é que nada precisa ser o propósito de vida. Tudo é uma grande construção da pessoa que você vai aos poucos se tornando. Tudo tem um propósito variado e você não tem que saber o propósito das coisas antes de você começar elas. Você não tem que saber o propósito das coisas nem enquanto você está fazendo elas. Você pode supor o propósito, mas você não tem que saber. E você não vai saber. A maior parte das coisas acontece de uma maneira muito louca na nossa vida. E um dia você pode estar achando que uma coisa serve para isso, quando na verdade ela serve para outra. Ela tá lá para te ensinar outra coisa. Um dia você pode ter certeza da pessoa que você está se tornando e de repente acordar e perceber, caraca, isso aqui não tem nada a ver com quem eu sou mais hoje. O que eu estou fazendo? Deixa eu recomeçar. O desapego tem a ver com isso também, ele tem a ver com se permitir recomeçar, se permitir falhar, se permitir mudar, se permitir falar, cara, eu acreditava em tudo isso aqui, mas na verdade nada disso faz sentido, e agora eu acredito em tudo isso aqui. E não tem problema, não tem problema mudar, não tem problema mudar para um lugar novo, querer coisas novas, buscar novas oportunidades, entender que nem tudo é feito para ficar. E tá tudo bem, isso não tira o valor do que foi. Isso não tira o valor. Aquela amizade que acabou, ela não perdeu o valor porque ela acabou. Ela não deixou de ser uma coisa fundamental na sua vida porque ela acabou. Ela ainda é extremamente essencial pelo tempo que ela durou. E ela te ensinou coisas incríveis pelo tempo que ela te ensinou. Aquele relacionamento, só porque ele não foi o amor da sua vida, não quer dizer que aquilo não tenha sido válido. Quer dizer que você passou momentos incríveis que valeram a pena. E sim, acabou. Sim, aconteceu como aconteceu. Não tira o valor do que foi. Só faz com que aquele valor seja um valor diferente do que você inicialmente imaginou que seria.